Assim nos diz as Sagradas Escrituras em Mateus, capítulo 27, versículo 27. Logo a seguir, os soldados do governador, levando Jesus para o pretório, reuniram em torno dele toda a corte. Despojando-o das vestes, cobriram-no com um manto escarlate. Tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça e na mão direita um caniço, e ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! E cuspindo nele, tomaram o caniço e davam-lhe com ele na cabeça. Senhor, para que estivéssemos aqui, um preço muito alto foi pago. E eu estou certo, Senhor, que eu não tenho a menor condição de expor aqui para esses irmãos e irmãs tudo o que aconteceu ali. Mas eu peço a Ti, Senhor, que o Senhor tome esse lugar, que o Teu Espírito Santo, Pai, possa percorrer pelos corredores desta igreja e visitar cada coração, que aquilo que aconteceu ali, há 2000 anos atrás, tem um efeito poderoso aqui nesta noite. Eu suplico a Ti, Senhor, que neste momento, toda preocupação, toda distração, tudo aquilo que está na mente ou nos nossos corações, que nos impeça de entender esta passagem, seja repreendido agora, Senhor, no nome de Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem sentar. Hoje o tema da minha mensagem é as últimas palavras de Jesus, as últimas frases de Jesus. Eu queria muito que vocês prestassem bastante atenção, porque estas frases, que na verdade são 7 frases, podem mudar a sua vida completamente. Essas 7 frases é o poder de Deus para salvar pecadores. E o texto que nós lemos em Mateus 27 nos fala de um momento muito crítico do julgamento de Jesus. Ele já tinha sido julgado pelo Sinédrio, ele já tinha sido julgado por Pôncio Pilatos, ele já tinha sido julgado pela multidão, e Pilatos havia dado uma ordem que o açoitassem. E o Senhor Jesus, naquele momento, ele apanhou muito. E os soldados romanos, eles usavam um chicote, em que nas pontas do chicote haviam 7 pontas. E essas pontas, muitas vezes, elas tinham pedaços de ossos do tamanho de um dedo, segundo os historiadores. Pontiagudos, cortantes, pontas de aço, de cobre. E os soldados romanos, se tinha uma coisa que eles sabiam fazer, é dar uma boa surra. Os soldados romanos, eles não brincavam em serviço. O Senhor Jesus tomou uma surra feia naquele momento. E ali, a Bíblia, no texto que nós acabamos de ler, irmãos, nos fala do que aqueles soldados fizeram com Jesus, além de bater nele. Porque a sentença que foi dada para Jesus foi: o motivo pelo qual ele foi preso e crucificado foi porque ele foi considerado o Rei dos Judeus. Isso foi colocado numa placa na cruz. A condenação era colocada na cruz. E a condenação de Jesus era essa: Rei dos Judeus. E todo rei
precisa de uma coroa. Aí os soldados romanos fizeram uma coroa para ele. Você não é o rei? Então nós vamos te coroar. Fizeram uma coroa de espinhos e cravaram-lhe na cabeça. Você não é o rei? Todo rei tem um manto. Pegaram um manto escarlate e colocaram nele em forma de zombaria. Todo rei tem um cetro. Pegaram-lhe um caniço, um pedaço de cana, e colocaram na mão direita dele. E todo rei tem um trono. Entregaram para ele carregar o trono, a cruz. E ele carregou pelo caminho do Gólgota. E quando ele chega lá, que ele é pregado, ele pronuncia 7 frases. Porque toda autoridade, todo rei, todo presidente que vai empossar, precisa dar o seu discurso. E Jesus estava ali para dar o seu discurso, em 7 frases. E a primeira frase dele foi: tenho sede. A primeira frase de Jesus foi: tenho sede. E isso pode parecer não ter muito significado para muitos, mas na verdade quem escreveu esta frase que Jesus disse foi João. E João tem uma preocupação em mostrar Jesus como homem. Ele começa o seu evangelho dizendo: no princípio ele era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. A preocupação de João era mostrar que o Deus Filho se tornou homem e veio ao mundo. Então quando Jesus está na cruz, a primeira coisa que ele quer deixar claro é o seguinte: eu sou Deus, eu estou morrendo, mas eu estou aqui também como homem, eu tenho sede. Talvez alguém pudesse duvidar e dizer: não, mas Jesus suportou tudo aquilo porque ele era Deus. Sim, ele era Deus e homem ao mesmo tempo. E como homem, ele sentiu sede. E por que isso é tão relevante? Nós estudamos aqui pela manhã, e muitos não puderam estar, que para pagar o preço da dívida dos pecadores, tinha que ser um homem, um consanguíneo nosso, um remidor, alguém que fosse semelhante a nós. E Jesus, na forma de homem, deixou o esplendor de sua glória, veio como homem e se doou como homem por mim e por você. Quando ele disse: tenho sede, ali estava o homem Deus, Jesus Cristo. A palavra do Senhor, meus irmãos, também deixa claro, porque um detalhe muito importante: Jesus estava muito lúcido naquele momento. Por mais que ele tivesse apanhado, por mais que ele tivesse suado gotas de sangue, que foi uma hemorragia capilar, os entendidos do assunto dizem que para um ser humano suar sangue, ele está entrando num colapso completo no seu organismo. Mas Jesus estava lúcido, tanto que quando ele pede, ele fala: tenho sede. Meus irmãos, havia uma profecia, haviam várias profecias a respeito de Jesus e de sua morte, mas no Salmo 69 diz assim: e na minha sede me deram a beber vinagre. Quando Jesus está na cruz, certamente ele pensou: eu não posso morrer sem antes essa profecia se cumprir. E ele disse: tenho sede, e deram vinagre para ele beber. A segunda frase que Jesus disse, Lucas 23, 34: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Naquele momento a frase foi dirigida ao pai dele, a Deus. Em favor de quem? Do povo que estava ali, de Israel, das pessoas que estavam à sua volta, do soldado romano que bateram nele, dos soldados que chicotearam ele, do próprio Pôncio Pilatos. Ele clama: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Queridos irmãos, eu não quero ser aqui emocional, mas a palavra do Senhor nos diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E no Velho Testamento, um cordeiro deveria ser morto para perdão de pecados. E a única pessoa, ou ser, que poderia de fato decretar
perdão aos homens era Deus. E estava ali alguém agora dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. A intercessão de Jesus, ele estava dizendo o seguinte: Pai, eu sou o Cordeiro que tira o pecado do mundo, eu estou aqui, Pai, eu estou morrendo, meu sangue está sendo derramado por essas vias, o sangue sai dos meus poros nesta hora, é por eles, Pai, eu estou aqui, Pai, expia-lhes, perdoa-lhes, não considera as suas transgressões. A palavra de Deus em Hebreus 9:12 diz assim: não por meio do sangue de bodes e bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Até aquele momento, os pecados eram perdoados por um sangue de um bezerro, de um bode, de uma ovelha, era a lei de Deus. Mas agora o próprio Filho de Deus, ele pessoalmente, ele faz a expiação para todo aquele que nele crê. Então primeiro ele se mostra como homem, e então nós temos a encarnação, nós temos a oportunidade para a salvação. Mas agora, quando ele diz: Pai, perdoa-lhes, e aqui é interessante, porque ele não cita nome, aqui ele não dirige esse perdão a uma pessoa específica. Ele podia dizer: Pai, perdoa esse soldado romano que está me ferindo do lado, Pai, perdoa esses soldados romanos que me chicotearam. Mas não, quando ele diz: Pai, perdoa-lhes, ele estende essa intercessão a todos nós. Isso não é maravilhoso? Isso não mexe com você? A terceira palavra de Jesus, a terceira frase: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Esta expressão, meus irmãos, foi o pior momento de Jesus na cruz, porque a grande dor de Jesus não estava no chicote romano, a grande dor de Jesus não estava em carregar uma cruz, a grande dor de Jesus não estava nos pregos nas suas mãos e nos seus pés, a grande dor de Jesus não estava em tomar vinagre ao invés de água. A grande dor de Jesus estava no desamparo do Pai. Ele e o Pai nunca se separaram, ele e Deus nunca estiveram separados. No jardim do Getsêmani, antes desse momento, Jesus intercede ao Pai, ele fala: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, contudo não seja a minha vontade, mas a tua. Na verdade, o que Jesus estava dizendo era: Pai, se for possível, não se afaste de mim, porque o cálice era o cálice da ira de Deus. Irmãos, entendam uma coisa: o pecado estimulou a ira de Deus contra os homens, e Cristo estava sozinho naquela hora, naquela cruz, e a grande dor dele não estava no sofrimento físico, mas porque ele assume o pecado de todo aquele que crê, a ira de Deus é despejada sobre ele, e ele clama: Pai, por que me desamparaste? Sabe por que o Pai o desamparou? Porque a palavra fala que Deus é tão puro de olhos que ele não pode ver o mal. Naquele momento, Jesus se fez pecado por nós. A palavra do Senhor diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo ele próprio maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. No momento em que Jesus assume a cruz, ele se torna maldito de Deus, e Deus não o contempla, e ele diz: Pai, por que me desamparaste? Irmãos, ele paga o preço no nosso lugar. Você que está aqui hoje, talvez você está nos visitando há algum tempo, talvez você está vindo na igreja há algum tempo, talvez você esteja gostando da igreja, você acha bonitos os louvores. Eu quero dizer para você que há algo mais que Deus quer falar para você. Um preço muito alto foi pago numa cruz, e não dá mais tempo de você ficar pensando se vai ou não servir a Deus. Não dá mais tempo para você ficar preocupado só com o seu umbigo, com seus problemas. Cristo deu a vida pela sua vida.
Cristo clamou ao Pai: Pai, por que me desamparaste? Ele estava só naquele momento. Ele poderia ter desistido, acabado com tudo, descido dali. Zombaram dele. Ele paga o preço para sermos salvos. Quarta frase de Jesus, João 19:30: está consumado. Irmãos, quando ele diz isso, quando ele diz tetelestai, depois de ele ter se mostrado que ele era apenas um Deus, mas que estava ali como homem, depois dele ter nos substituído no nosso lugar, ter morrido no nosso lugar, depois dele ter pago o preço e ter satisfeito a justiça de Deus, porque o que Cristo fez ali na cruz foi algo que nenhum de nós, mesmo que quiséssemos, poderíamos ter suportado. Depois dele ter feito tudo isso, ele diz: Pai, tetelestai. Quando Jesus diz tetelestai, quando ele diz, Rosângela, está consumado, ele diz assim: Pai, tudo que o Senhor mandou eu fiz. A segunda situação que era usado era quando havia uma promissória de dívida, e essa promissória era paga, Jean. No ato do pagamento, tetelestai, está pago. A dívida dos pecadores que nele creem e nele recebe como único e suficiente Salvador, tetelestai, está pago, irmão. A terceira situação em que era usado essa expressão tetelestai era quando havia uma dívida. Antes era uma promissória, um financiamento, alguma coisa, mas alguma dívida, algo que a pessoa está devendo há muito tempo, teve muita dificuldade para pagar. Quando ela pagava, também era usada essa expressão tetelestai. E por último, era também usado quando era, às vezes a pessoa possuía uma grande herdade. Ele fazia, tipo, em Israel a cultura era diferente. Ele ia pagando uma propriedade, mas ele só tomava posse da propriedade no dia em que ele pagasse o último centavo. Até então ele tomava posse. É diferente de hoje, né? Então, quando Jesus diz tetelestai, ele está dando a todo aquele que nele crê o direito à eternidade, à herança eterna, à vida eterna. É a garantia. Quando ele diz tetelestai, Paulo, é a garantia de salvação. Quinta frase de Jesus: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Irmãos, depois que ele teve sede, se mostrou sendo Deus, homem, morrendo numa cruz, depois que ele nos substituiu, que ele se colocou no nosso lugar, se fez maldição, pagou a dívida, disse tetelestai, agora ele pode dizer: hoje você pode ser salvo, hoje estarás comigo no paraíso, ainda hoje, nesse dia, você estará diante de mim, diante do meu Pai, na minha eternidade. Queridos, não há outro nome dado entre os homens que possa dizer isso. Ainda hoje estarás comigo. Os irmãos entendem a envergadura disso. Aquele homem, qual era a esperança daquele homem que Jesus disse isso? Ele era um ladrão. Ele estava preso, crucificado junto com Jesus. Não havia nele uma esperança. A vida dele estava toda arruinada. Ele só fez lambança a vida inteira. Ele foi condenado e morreria naquela noite. Ele olha para Jesus e diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele reconhece o senhorio de Cristo, ele reconhece quem Cristo era, ele reconhece o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e pede a esse rei que está morrendo ali naquela cruz, que se lembrasse dele. E Jesus se volta para ele e diz: ainda hoje. Jesus não poderia ter ignorado ele? Afinal ele não estava sentindo dores? Afinal ele não tinha sido desamparado pelo Pai? Afinal a ira de Deus não estava sendo despejada sobre ele? Ele não estava bebendo sozinho o cálice da ira? Ele não estava com sede? Mas entenda uma coisa, queridos, Jesus naquela cruz, ele não pensou nele,
Jesus não veio ao mundo para ser servido. Jesus veio ao mundo para servir e dar a sua vida em resgate de todo aquele que nele crer. Jesus não estava ali naquela cruz pensando em si, mas ele estava ali naquela cruz, olhando para todo aquele que um dia depositaria fé no seu sacrifício, e ele poderia dizer: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Irmãos, para alguém que não tinha esperança, para alguém que estava condenado, para alguém que morreria em poucas horas, agora recebeu uma promessa como essa. Talvez a sua vida esteja passando com tantas lutas, tantas dificuldades, você não imagina uma possibilidade de uma mudança. Eu quero dizer para você que Jesus está dizendo aqui nesta noite: ainda hoje você pode ser salvo, ainda hoje Ele pode mudar a sua história, ainda hoje Ele pode mudar todos os rumos da sua vida, por piores que possam ter sido até hoje, até esse momento. Não existe impossíveis para Ele. A salvação é proclamada hoje, e o texto em Apocalipse 22, um dos últimos versículos da palavra, diz assim: aquele que tem sede, venha, e quem quiser, receba de graça da árvore, da água da vida. Não tem que pagar, porque Ele já pagou. Não há nada que você possa fazer, meu irmão. Basta você se render a Ele, se entregar a Ele, e dizer como aquele ladrão: Senhor, lembra-te desse pecador. Sexta frase de Jesus: mulher, eis aí teu filho. Homem, eis aí a tua mãe. O Senhor Jesus, Ele olha para a mãe dele, Maria, e diz para ela: mulher, eis aí o teu filho. Apontando, logicamente, dentro da possibilidade dele, para João. Por que Jesus disse isso? José, que era o pai de Jesus, já estava morto. Jesus era o responsável pela mãe. A lei era clara que se o pai morresse, o filho mais velho assumia o lar, as responsabilidades da casa. Jesus era responsável pela mãe dele. Então Jesus olha para a mãe e fala assim: mãe, obrigado, Samuel. Jesus olha para a mãe e diz assim: mãe, eis aí o teu filho. E Jesus olha para João e fala assim: eis aí a tua mãe. Jesus está transferindo para a mãe a responsabilidade do filho, e do João, e do João a responsabilidade sobre a mãe. Isso, meus irmãos, compreende uma coisa muito bonita. Na cruz nasceu a igreja de Cristo. Na cruz, essa ideia de igreja não é uma ideia minha, não é uma ideia do pastor. Isso não foi uma invenção de homens, foi de Cristo. Ele estabeleceu a igreja, Ele estabeleceu o seu povo. E naquele momento, o Senhor Jesus transfere a responsabilidade para a mãe dele e para João. A igreja nasceu ali. Queridos, a palavra de Deus diz em Efésios 2:12, que o Senhor fez para si um povo. A palavra de Deus diz que Cristo fez de Israel e da igreja um só povo, para servi-lo e honrá-lo com as suas boas obras e ser um povo totalmente, completamente seu. Nós estamos aqui como igreja. Sabe por quê? Porque Cristo morreu por nós. É momento, meus irmãos, de nós entendermos o que é ser igreja e deixarmos de lado essas diferenças, deixarmos de lado essas pormenores, porque um preço alto demais foi pago para que eu possa ficar olhando só para as minhas necessidades. Você foi chamado para fazer parte da igreja do Deus vivo. E por último, mas não menos importante, em Lucas 23:46 diz assim: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E tendo dito isto, ele expirou. Queridos, entenda uma coisa, presta atenção no que eu vou dizer. A nossa mensagem está terminando essa noite. Jesus não foi derrotado na cruz.
ele não foi derrotado por Pilatos. Jesus não foi morto pelo soldado que lhe feriu do lado. Presta atenção nisso, irmãos. Eu vou ler um versículo da palavra de Deus em João 10:18. Vou ler um versículo, presta atenção. Por esse motivo, Jesus dizendo: o Pai me ama, porque eu entrego a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, antes eu a entrego de espontânea vontade. Tenho poder para entregá-la e poder para retomá-la. Este é o mandamento que recebi do meu Pai. Eu acho que os irmãos não entenderam. Jesus disse que ninguém tem poder de tirar a vida dele. Ele deu a si mesmo. Ele entregou-se a si mesmo. Quando ele disse: Pai, em tuas mãos eu entrego. Ele não estava morrendo porque bateram nele, porque feriram nele. Não, ele se entregou ao Pai por nós. Ele não foi vencido na cruz, pelo contrário, tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Jesus venceu a morte, meus queridos irmãos, porque ele ressuscitou ao terceiro dia. Quando ele se entrega ao Pai, ele está dizendo essa mensagem: eu espontaneamente, Jean, me dei para você. Eu espontaneamente dei a minha vida por você. Eu me esvaí de mim mesmo. Eu aniquilei-me a mim mesmo. Eu já tinha me despojado da minha glória na eternidade quando vim ao mundo. Agora eu me entreguei completamente para salvar você. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Há um último significado dessa frase. Ele estava dizendo: Pai, eu te entrego. Eu não vou ficar nessa tumba fria e vazia. Eu não vou ficar nessa cruz. Eu vou ressuscitar ao terceiro dia. Eu vou levantar. E todos verão. Queridos, esse foi o discurso do Rei dos Reis, quando ele foi tomar posse do seu trono. Talvez você possa perguntar: mas para quem que ele fez esse discurso? Pasme no que eu vou dizer. Para você, para mim, para nós. Essas 7 frases aqui, Jesus disse para nós. O que você vai fazer com isso, eu não faço a menor ideia. Mas eu quero te dar uma sugestão. Se renda hoje a Jesus Cristo. Tem alguma coisa mais importante do que isso? Tem alguém que te ama mais do que isso? Tem alguém que seria capaz de fazer algo maior do que isso? Responda. Se é capaz. Existe alguma coisa mais valiosa do que isso? Você pode sair daqui e voltar para a sua vida, para o seu trabalho, para os seus afazeres. Faça da sua vida o que você quiser. Mas eu digo a você uma coisa: se ainda hoje, você se render a Cristo, o Senhor salvará a sua alma. E você não morrerá e não perecerá, mas terá vida eterna